E aí, pessoal, boa noite de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Pitanga. Atualmente sou engenheiro de sistemas sênior da IBM Mundial, cuidando da parte de supercomputação em Linux da América Latina e algumas regiões da Ásia também, quando eu sou acionado para isso. Como eu já estava comentando, a minha segunda área de atuação era de segurança. Só que uma vez que eu entrando na empresa, eu não tenho mais, infelizmente, mais tempo para atuar na área de segurança. Por isso que eu foquei todos os meus cursos agora na parte de Linux e supercomputação. Qual é o objetivo desse bate-papo com vocês aqui? É mostrar a importância de análise de desempenho em ambiente Linux. É um mundo muito bacana. Poucas são as pessoas que conseguem dominar esse tipo de estrutura. Procurar entender o que o cliente passa para você, para depois você brincar com as ferramentas necessárias. E por falar em ferramentas, vou tecer um comentário. Análise de desempenho, gente, 80% é teoria e 20% é uso de ferramentas. O curso é focado numa teoria bem pesada, tá? Porque envolve várias coisas, envolve arquitetura de hardware, envolve arquitetura de sistema de arquivos, o sistema operacional em si, onde o sistema de arquivos está incluso, rede de computadores, tá? Então isso é um agregado de todas as áreas possíveis e imagináveis que você precisa analisar para definir onde está o gargalo, onde está o problema de desempenho. Tá? Um dos pré-requisitos para esse curso é que você já domine bastante de Linux. Você já tenha bastante noção de Linux. Por quê? Vamos aprender ferramentas? Vamos. Mas o mais importante de usar ferramentas é saber interpretar a saída dos comandos. Saber interpretar, porque aprender comandos é fácil, decora. Análise de desempenho é muito mais do que aplicar comandos. Você fazer uma análise qualitativa e quantitativa em cima de todos os recursos disponíveis do sistema computadorizado. Tá? E saber avaliar, porque às vezes uma medida, também chamada de métrica, pode fazer sentido sozinha, ou você precisa agregar a outras medidas para que você consiga identificar onde está o problema de desempenho e assim corrigir. Eu observo que a maioria das pessoas não tem essa noção. Estou muito preocupado somente em aprender comandos. E aí é que acaba tendo as principais dores de cabeça. Porque ele vai na internet, pega o comando, aplica, aí depois não sabe interpretar a saída do comando, porque acha que simplesmente aplicou o comando, descobriu o problema e está resolvido. Não é bem assim. Tá? Na verdade, você precisa fazer um rastreamento completo do ambiente, coletando várias informações, para aí sim você saber localizar onde está o problema. Tá? Por exemplo, vou citar um exemplo clássico, tá? De uma métrica em que você pensa que o problema está numa coisa e na verdade está em outras. Por exemplo, você começa a observar uma perda de pacote muito grande na sua rede. O que pode ser? Pode ser diversas coisas. Tá? Primeiro, que você não pode usar uma placa de rede vagabunda. Por quê? Porque essas placas de rede vagabunda tem uma grande diferença de uma placa de rede que é mais cara. Alguém sabe quais são essas diferenças? Além do preço? Por que uma placa Xing Ling, por que a placa Xing Ling custa R$35 e uma placa Intel custa R$200, R$300? Alguém tem noção? Sem encostar no Google. Capacidade de tráfego, tratamento de erros. Sim, mais ou menos por aí. CRC, quem calcula, no caso de uma placa de rede vagabunda, o que acontece?
Camada 2, use o CRC, código de redundância cíclica, para verificar algum problema no quadro Ethernet. Numa placa de Xing Ling da vida, quem calcula isso é a CPU da máquina. Então, se você tem uma rede ruim, tá, transmitindo diversos quadros Ethernet, e com o CRC entrando errado, você vai tender a colocar a CPU lá para cima. Já começa por aí. Segundo ponto, a parte de armazenamento temporário, né, não é bem cache, tá? É buffer. Tá? A parte de buffer, não tem buffer suficiente para tratar os quadros. Então, se você recebe um tráfego em rajada, o que vai acontecer? A placa não tem memória suficiente para guardar aquilo ali, ela começa a descartar os quadros. Porque ela dá problema de buffer overrun. Tá? Mas e se tiver uma placa de rede boa? Beleza, você vai ter processamento rápido, a CPU não vai ser interrompida para calcular nada, porque a placa de rede está fazendo, vai ter um chipset para isso, dedicar as tarefas, vai ter bastante memória para tratar, mas mesmo assim o desempenho da rede é sofrível. Por quê? Porque o sistema operacional, de forma dinâmica, ele se encarrega de alocar determinadas regiões de memória dela, que ela usa, para fazer a parte de cache e fazer a parte de buffer. Se ela não tem memória suficiente na RAM para fazer isso, ou ela precisa alocar para outra aplicação, ela começa a ter uma degradação de desempenho na rede. Aí vem a seguinte pergunta: pô, mas o problema está na placa de rede? Não. O problema não está na placa de rede, porque nas medidas e na verificação que eu estou observando, o sistema operacional não está conseguindo alocar uma região de buffer adequada para bufferizar os dados que vêm da placa de rede. Então, simplesmente uma falta de memória, realmente uma falta de memória RAM, pode ser o problema desse gargalo. E você fica pensando assim, pô, mas o problema está na placa de rede, ou o problema está na rede em si. E na verdade o problema não está, o problema está na sua máquina, que está faltando memória. Por isso é que eu dou exemplo que você não pode avaliar somente uma coisa no contexto. Existem situações que você vai ter que fazer uma análise de várias coisas em conjunto até você chegar a esse tipo de conclusão. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o cliente para entender aquilo que ele transmite para você. Qual é o problema? Aonde é que está o problema? Você não pode avaliar um ambiente se você não sabe como ele funciona. Outro ponto importante você só consegue avaliar se o negócio está com algum problema de desempenho ou não se você tiver uma visão das principais métricas que você vai ter que adotar e ter uma linha mestra de parâmetros para que você consiga comparar o sistema A com o sistema B de tal forma que você diga o seguinte: opa, o problema está mais ou menos por aqui, porque segundo as medidas normais para esse tipo de servidor, para performance de placa de rede eu tenho tantos por cento, performance de disco eu tenho tantos por cento. E você tem que ter uma linha mestra para você comparar. Se você não tem essa linha mestra para você comparar, dificulta um pouco a sua análise. Claro que para um cara que já tem bastante experiência nesse tipo de coisa, muitas das vezes ele não precisa dessas referências que ele já consegue identificar. Mas e o cara que não tem essa linha mestra ou não mexe com análise de desempenho todo dia? Ele vai precisar de alguma linha mestra, algum servidor, por exemplo, como é que está o meu nível de desempenho do servidor de banco de dados com esse tipo de disco aqui? Será que ele tem a quantidade de operações por I/O por segundo adequada? Será que o padrão de escrita e leitura é sequencial ou é randômico? Porque se for sequencial, o gargalo tá na placa de rede, tá na placa na controladora de disco. Se a quantidade de acessos for puramente randômico, coisa típica
de um banco de dados, o gargalo pode estar nos discos. Então você tem, o cara que já tem esse feeling do dia a dia, facilita o processo de avaliação. Mas a maioria não tem esse feeling ainda e vai ter que trabalhar isso. Então ele vai ter que ter algo que ele possa fazer uma comparação para ajudar no processo de investigação. Vamos lá, Júlio, você está fazendo uma pergunta. Poderia me apenas colocar as diferenças para que possamos fixar isso? Como assim? Me deixa mais claro isso daí, Júlio. Me refaz a sua pergunta aí, que não ficou claro. Que existem vários exemplos. Vários. Um exemplo, cara, existe várias situações, né? Por exemplo, uma placa de rede, Xing Ling. Imagina que você coloca uma placa de rede Xing Ling em cima de um servidor de banco de dados, em que ele tem que processar um tráfego muito grande em cima daquilo ali. O que você acha que vai acontecer com a CPU quando você estiver utilizando uma placa de rede Xing Ling? Ele vai colocar o uso da sua CPU lá em cima, porque quem vai calcular o CRC não vai ser a placa, não vai ser o chip sair da placa de rede, e sim a CPU. Se a placa de rede não tiver memória para bufferizar o suficiente, ele vai começar o que? Descartar pacote. Perfeito? Então é mais ou menos isso daí. Mas o incrível é que tem muita gente que não avalia um servidor. Olha o que eu vou falar, tá? Não faz uma avaliação do servidor que ele vai colocar em produção pelo desempenho. O cara pensa no custo. Então, o que ele é pensar no custo? Ele fala o seguinte: eu quero um servidor DK-Core, quer dizer, com 10 processadores, eu quero 128 de memória e quero um disco de 1 tera. Em nenhum momento você especificou para que você vai usar aquele servidor. Porque se você disser que você precisa para um servidor de banco de dados, muitas coisas influenciam no desempenho do banco de dados. Eu poderia dizer tudo: memória, CPU, subsistema de rede e o principal, subsistema de I/O. Onde, como um banco de dados tem um padrão de leitura e escrita muito grande, aí é aquele negócio, depende muito. Aí, qual a porcentagem? Depende. Se você vai utilizar um banco de dados relacional para o tipo Oracle da vida ou Postgre, a tendência é que você tenha 60% de leitura e 40% de escrita quando você está trabalhando a todo vapor. Então você tem que ter essa noção dos padrões de tráfego, ou como funciona a aplicação, para aí sim você definir como é que você precisa do seu hardware. Então é interessante que você levante essa informação com o seu DBA, ou com o especialista, ou com a empresa que vai fornecer o hardware. Veja bem, a empresa que vai fornecer o hardware, não é você achar que você vai ali montar um micro para ser um servidor de banco de dados, não, porque isso acontece de montão, tá? Então você tem que conversar com empresas, Oracle, IBM, Dell, para que eles senta contigo e defina qual é a melhor máquina para aquele tipo de aplicação que você precisa utilizar. Então, mais do que nada, para uma análise de desempenho, você comprar um equipamento de forma adequada, você tem que conhecer a aplicação. Tá? O Alessandro está perguntando se é algo que poucos colegas conhecem, o Dambola. Exatamente. Nós vamos ficar por causa de swap que as máquinas faziam. Mas aí tem o problema. Será que o Alessandro, aí é que tá. Você acabou de dizer uma coisa fantástica. Os nossos stories ficavam no gargalo por causa dos swaps que as máquinas faziam. Aí vem a pergunta que eu vou fazer. Mas onde é que está o gargalo, Alessandro? Você tem noção? De onde é que está o gargalo? Limite de I/O. Limite de I/O que o storage suporta. Rede.
conexão. Então vamos lá, vamos explicar para vocês. Eu gosto da interatividade, que a gente começa a descobrir as coisas. Vamos lá. Se uma máquina... existe dois tipos de estrutura em que o conteúdo da memória é salvo em disco. Primeiro, quando usa o conceito de paginação. O que são páginas? Páginas são conteúdos na memória que referenciam algum dado que estava no disco. Tá? Então, qualquer aplicação, quando entra em execução, é feito um mapeamento daquela aplicação em páginas de memória. Perfeito? Então, as páginas de memória podem ser inativas ou ativas. Ativas é quando está sendo utilizada naquele momento. Inativa é porque elas não estão sendo usadas por um determinado período de tempo. Então, o sistema operacional varre essas regiões, identifica que ela não está em utilização, marca ela como suja, dirty em inglês, página suja. No próximo tempo, um algoritmo vai lá e tira aquelas páginas que não estão sendo usadas e salva em disco para que alguma outra região, alguma outra aplicação utilize aquela região de memória. Perfeito. Então, esse é o conceito de paginação. Conceito de swap. Conceito de swap é quando há uma movimentação muito grande, mas muito grande, de páginas de memória que não estão sendo utilizadas e são salvas no disco para que outra parte da aplicação utilize a memória. Perfeito? Então, o swap não é uma... o swap, na verdade, é a quantidade de memória RAM física mais a quantidade de memória virtual em disco. Então, você tem uma memória virtual, que é a soma da memória real com a memória em disco, em que você aloca. Então, não é adequado que o sistema fique fazendo swap o tempo todo. Porque se isso está acontecendo, senhores, não é problema no subsistema de I/O, não. O problema é que está faltando memória RAM física. Esse é que é o grande problema. Então, vocês acabaram de dizer para mim, eu estou fazendo uma análise, tá, na teoria envolvida, que o grande culpado nessa história não é o subsistema, não é o storage em si, não. Mas sim a falta de memória que o servidor não tem. Então, para resolver o problema, na verdade, você não tem que... Um bom ambiente é aquele que não fica fazendo swap. Tá? Significa que todo o conteúdo está na memória. Se está na memória, tudo é mais rápido. Se vai para disco, tudo acaba ficando mais lento. Tá? Não que o subsistema de I/O não seja culpado. Pode sim. Pode ser que seja culpado. Mas o grande vilão nessa análise de desempenho em que vocês acabaram de colocar para mim aí, não é bem a área de disco, não. Não é o subsistema de I/O, não. O grande vilão nessa história é que não tem memória RAM física o suficiente para aquela aplicação rodar. Entenderam a lógica? Então todo mundo pensou que estava no I/O, cara, mas não é no I/O. Swap é uma coisa que não deve acontecer. Se acontecer, tem que acontecer muito pouco. Não com aquele tempo sustentado. Perfeito? Swap pode ser que ocorra, sim, claro que pode ser. Agora, ele ser sustentado por grandes períodos de tempo tem um problema. E o problema é o quê? Falta de memória. Perfeito? Então vamos lá. É claro que você tem que compreender o ambiente, acabei de explicar agora, né? Ver como é que a teoria é tudo, né? Teoria é tudo. Reconhecer quais ajustes vão existir modificações. Evitar a superutilização de qualquer um dos recursos. Claro que o recurso que está sendo muito utilizado, com certeza algum problema tem. Vamos utilizar testes apropriados e o melhor disso tudo, documentar tudo. Vocês têm que documentar. E o melhor disso tudo, vamos lá. Mexeu em alguma coisa, documenta. Calma, a gente vai chegar lá, Tasto.
Às vezes nem precisa de gráfico, você sabendo interpretar as métricas, porque você vê em gráfico, sem saber interpretar as métricas, de nada adianta. Volto a falar, o gráfico é muito bonito. Quando você diz para o cara o seguinte, ó, quando chegar nesse cara aqui, você me avisa, tá? Aí o cara vem, ó, você fala assim, tá, ó, quando chegar nesse nível aqui, você me avisa. Pode ser que tenha um problema. Então o carinha só vai ficar de olho lá. Você vai configurar os thresholds, quer dizer, os limites que você quer que ele monitore. Chegou, gera algum alerta. Bate tambor, toca um sino, sei lá. Vai gerar um trigger, um disparador para gerar algum alerta. Aí depois você vai ter que fazer uma análise daqueles gráficos para tentar. E às vezes não é somente com os gráficos que você vai fazer isso. Você vai ter que coletar muito mais informações. Lembre-se que uma métrica só às vezes não é suficiente para você identificar onde está o gargalo. Tenham sempre isso em mente. Na maioria das vezes, sim, mas existem situações que não. Acabamos de resolver um problema aqui e que todo mundo ficou concentrado no I/O. E o problema, por causa do swap em disco, e na verdade o problema não está no I/O. Eu digo que 80% do problema está que está no swap. Claro que se você tiver um subsistema de I/O ruim, o processo de swap vai ficar ruim. Mas o grande vilão dessa história não é o subsistema de I/O, mas sim o subsistema de memória. Tá? Então você tem que ter essa noção da teoria que envolve. Outra dica. Mexeu numa coisa, o que você vai fazer? Como é que é o processo? Estou fazendo uma análise. Naquela análise que eu estava fazendo, eu estou observando que o desempenho da minha rede não está muito bom. Então eu vou começar a mexer nos parâmetros do TCP. Olha só, vou mexer nos parâmetros do TCP. Então eu não falei um parâmetro, falei parâmetros. Isso pode significar vários parâmetros. Então o que você vai fazer? Mexe num, avalia. Melhorou ou piorou? Piorou, faz um rollback e volta para o estado original. Mexe no outro. Melhorou ou piorou? Pô, melhorou. Documenta, melhorou tantos por cento. Dá para melhorar mais? Dá. Então vamos mexer em outros parâmetros. Melhorou ou piorou? Mas, gente, observar que você tem que mexer uma coisa de cada vez. Não pegue, não sai pegando vários parâmetros e vai mexendo ao mesmo tempo, não. Depois você nunca sabe aonde que você mexeu e que se você precisar fazer um rollback, voltar à configuração original, você não sabe onde é que você mexeu. Perfeito? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Uma estação de trabalho de tecnologia com 2 discos e com dos loop de VNF, o que poderia justificar o uso excessivo de memória? Cara, normalmente aplicações que demandam muito uso de memória. Você pode ter 72 GB de memória, você tem uma aplicação GeoProbe da vida, um programa de simulação física, de simulação de petróleo, ou você tem um modelo que você tem que precisar que aquela aplicação processe, que é uma aplicação que come muita memória. Perfeito? Então, quem vai usar muita memória é as aplicações que você está rodando. Perfeito? Então, cada caso é um caso. Você tem que perguntar para os desenvolvedores ou da empresa se aquela aplicação usa muita memória ou não. Então, você tem que sempre ter a informação de como que a aplicação funciona. Então, antes de qualquer análise, lembre-se, antes de fazer qualquer avaliação, você tem que ter todas as informações na sua mão para você trabalhar isso daí. Como é que o psicólogo trata uma pessoa que tem problemas? Ela tem que ele faz o levantamento de toda a vida da pessoa para que assim, então, ele consiga gerar um diagnóstico
e ali apontar quais os pontos que aquela pessoa tem que corrigir na vida. Cara, análise de desempenho é a mesma coisa. Análise de desempenho é a mesma coisa. Tá respondido, Júlio? Eu tenho um problema recente no histórico da empresa, pois a forma como foi criado o pool de discos distribuído das luzes entre várias máquinas, quando temos que realizar um backup pelo robô, aí dá gargalo. Ó, vamos lá. Vários são os fatores que influenciam isso daí, tá, Jonas? Primeiro, o subsistema de I/O tem que estar certinho. Você tem que ter um ambiente que se distribui várias luzes, você tem que saber qual é o teu subsistema. Se está usando um Fabric Channel, por exemplo. Além disso, olha só, o tamanho do chunk de dados e o tamanho do stripe utilizado, olha só, o tamanho do stripe utilizado, que nós chamamos de chunk no arranjo, tem um grande influência no desempenho do subsistema de I/O. Você configurando isso errado, você gera um sério problema no seu subsistema de I/O. Então você tem que entender o padrão dos dados que vão ser gravados na sua máquina. Por exemplo, eu vou trabalhar isso com banco de dados. Atualmente, banco de dados tradicionais, Oracle, Postgre, e aí vai, eles têm um padrão de arquivos de médio porte. Então, normalmente, o chunk adequado, esse perfil de pedaço de dados, de stripe, do arranjo, normalmente é 256K. E isso tem que estar de acordo com o tamanho, como os dados vão ser gravados no sistema de arquivos. Ele usa um parâmetro chamado stride. Perfeito? Onde existe um cálculo onde você pega o tamanho do teu chunk e divide com o tamanho da página que você utiliza. Estilo. Imagine que eu tenho o meu stripe de 256K e o tamanho da página de disco que o Linux utiliza é 4K. Então você vai pegar 256 e vai dividir por 4 e você vai encontrar um tamanho de stride de 64K, 64. Então quando você for formatar o sistema de arquivos, você vai colocar assim, ó, mkfs -t, por exemplo, hash4 -b 4k, que é o tamanho do bloco, tá? E -e, que é o tamanho do stride, que eu vou colocar de 64k, desculpa, 64. Então, fazendo esse parâmetrozinho aqui, o dispositivo, né? SDC1. Então, isso daqui, gente, está de acordo com a configuração que eu fiz no storage. Agora, se eu perguntar para vocês quem é que se preocupou com isso daqui, eu tenho a certeza que ninguém vai dizer que se preocupou com isso aqui. Que a maioria das pessoas não sabe. Isso tem um peso muito grande, por exemplo, no desempenho do sistema de arquivos. Já começa. Claro que tem outras coisas a mais, tá? Mas se você já configurou isso aqui errado, você já começa a ter perda de desempenho. Só por não ter passado o parâmetro certo, onde você não sabe qual foi o profile que o cara usou na configuração do ARM, do RAID, e normalmente você vai executar o comando sem usar isso aqui, vai só executar isso daqui, ó. E vai esquecer que na verdade você precisava ter colocado isso daqui, ó. Então já começa o erro aí. Teria como limitar isso? Sim, você pode limitar recursos. Para isso que existe um negocinho chamado uLimit. Você limita a memória, você limita a quantidade de processos abertos, você consegue limitar o uso de CPU por usuário, por grupo. Então você consegue fazer limite. Tá?
Outra pergunta, servidores de e-mail. Bem, servidores de e-mail normalmente tem um outro tipo de padrão. Primeiro você tem que entender qual é o padrão de tráfego do servidor de e-mail. Primeiro, se você tiver com antivírus, você vai precisar de muita CPU. Anti-spam e antivírus consome muito uso de CPU. Vai precisar de placa de rede de boa qualidade. Então, só de cara, né? De preferência, use bastante memória, que quanto mais as informações ficar em cache, melhor o desempenho. E tanto para cache como para buffer. Tá? Lembrando que cache, quem utiliza é o file system. Tá? E buffer, quem utiliza são os dispositivos de entrada e saída. Então você já começa a associar, dar nome aos bois. O cache, onde você executa o comando free, no Linux, você vai ver lá cache e buffers. Cache está ligado diretamente ao sistema de arquivos. Tá? E buffers está ligado diretamente com os dispositivos de entrada e saída. Literalmente, acesso ao disco. Que é o que mais utiliza. Tá? Servidor de e-mail, cluster de disco rodando Global File System. Agora, como são arquivos pequenos, ajuste de blocos que tem que ser realizado no LVM. Pois é, mas aí quando você define qual o tamanho do chunk, lembrando que no LVM por padrão é 4 MB. Então é interessante, se você for trabalhar com LVM, você mude um pouco isso daí. Ou lembrando que se você vai trabalhar com LVM e você quer que a informação seja balanceada entre os PVs, os dispositivos físicos, talvez seja interessante você utilizar o striping, o LVM trabalhando com striping, para que ele utilize os PVs para armazenar pedaços da informação. Grave o seguinte: quanto mais paralelismo você tiver no ambiente de disco, melhor o desempenho. Maior a quantidade de IOPS, quer dizer, operações de entrada e saída por segundo, você tiver, melhor o desempenho. Quanto menor o bloco, maior o uso de leitura de disco. Isso é relativo, depende muito do padrão. Por exemplo, se o meu padrão da minha aplicação é muito leitura, então normalmente eu vou usar arquivos muito grandes. Então a tendência é que se eu configurar algumas coisas do tipo read ahead, quer dizer, leitura à frente, read ahead, leitura à frente, significa que eu já estou antecipando a leitura dos meus arquivos e já coloco ele em cache. Eu já melhoro o desempenho. Se eu for trabalhar com blocos menores, significa que eu tenho arquivos menores. Aí a latência, que é o seek time, é o tempo de seek time, mais a 1 milissegundo, que é o tempo onde eu coloco o comando e eu recebo alguma coisa, que dá mais 1 milissegundo, e mais a latência do ambiente. Se eu somo essas três coisinhas, eu encontro o que nós chamamos da média de acesso ao disco. E que se você dividir isso daí por 1, você pegar 1, dividir por esse valor, você vai encontrar a quantidade de IOPS que aquele dispositivo pode entregar para você. E se você pegar a quantidade de IOPS e multiplicar pelo tamanho do bloco, você encontra a vazão, o throughput em kilobytes por segundo que o ambiente é capaz de te entregar. Quanto a outra pergunta sobre os ZFS, cara, temos alguns problemas. Primeiro, o problema de licenciamento do ZFS. O ZFS foi feito por Solaris, que por sinal trabalhei com ele, é excelente, só que para Linux o desempenho não ficou tão bom quanto que para o Solaris, tá? E ainda tem o problema do licenciamento. Então o pessoal está utilizando o BRFTS da Oracle como substituto para fazer as características que o ZFS faz, por exemplo, gerenciamento de pools, etc. Tá? Então, voltando aqui, sempre que possível, documentar tudo.
Próximo ponto. Então, para a gente encontrar os gargalos, a gente tem que identificar uma estratégia, né? A gente tem que seguir uma estratégia. E, gente, Tani se escreve com N só, tá? Eu vejo muita gente escrever Tani com 2 N. Não existe isso. Tani é com N só. Então, não dê esses moles aí. Quando você estiver escrevendo e-mail, vamos fazer um Tani aí e botar com 2 N, porque não é com N só. Eu vejo muita gente escrevendo Tani com 2 N's. Então, o primeiro passo, conhecer bem o sistema. Isso é certo. Se eu vou trabalhar com banco de dados, eu tenho que conhecer tudo. O banco de dados, a arquitetura de hardware, o subsistema de I/O. Você tem que conhecer o hardware, você tem que conhecer os softwares. E, se possível, conhecer os padrões. Você tem que perguntar para alguém que detém esse tipo de informação. Isso é certo. Segundo ponto, sempre que vai mexer, vai fazer alterações no ambiente, primeiro passo tem que documentar. E sempre que possível, fazer um snapshot a quente. Não vou dizer snapshot não. Gerar uma imagem a quente do ambiente. Para que, se der algum problema, você tem como fazer voltar exatamente no ponto onde ele parou. Então tem várias ferramentas que você faz isso, né? System Image, Clonezilla, Disk Dump, Xcat, e aí vai. Sempre que possível. Principalmente em ambientes extremamente críticos. Só um instantinho. Só estou falando aqui com o pessoal aqui da IBM da Colômbia, que estou resolvendo os problemas lá também de desempenho de rede, vários problemas de desempenho de rede no supercomputador, e agora um problema sério que eu estou tendo com LACP, Link Aggregation Control Protocol, é outro karma, tá? E eu estava respondendo ele aqui no software da empresa. Então vamos lá. Clonezilla faz a quente. Tá? Porque porque na verdade você tem que montar o servidor Clonezilla, Tássio. Tá? Você não montou o servidor Clonezilla, porque você consegue montar o servidor Clonezilla para puxar a imagem a quente. Tá? Depois disso, monitorar e analisar o desempenho do sistema. Uma vez que você documentou e vai analisando, você tenta diminuir o gargalo e encontrar quem é que está fazendo aquilo ali. Se resolver a causa do gargalo, tentando fazer uma modificação por vez. Lembre-se disso, que um monte de gente adora futucar tudo, principalmente aqueles caras que dominam bastante o sistema operacional. Gente, é aquele negócio, né? A maioria das pessoas que ocasionam acidentes de carro não são os novatos, mas sim aqueles que já dirigem há bastante tempo. Porque os caras vão com tanta sede ao pote, vai com tanto certeza que acaba fazendo uma besteira. Então esses caras que dominam muito não gostam de seguir procedimento. Eu gosto de seguir procedimento. Principalmente servidores que estão em produção. Então eu não brinco com coisa séria. Eu vou lá e faço exatamente como manda o White. Gerência de mudanças. Fez uma mudança, o que você faz se der problema? Você volta. Aí quanto tempo você vai executar aquela janela? Então eu sigo a risca. E se você seguir a risca aquilo ali, gente, funciona. Mas aquele caso dos caras que manjam muito e começa a ignorar essa parte burocrática. E é aí que eles se ferram. Eu gosto de seguir e nunca tive problema de dor de cabeça por seguir procedimento. Deu para fazer? Não deu. Não deu, abre outra janela. Vai fazer o quê?
É assim que funciona. E os processos funcionam. Funcionam. Não é só os manjadores não, Eric. Tem muita gente que manja, conhece muito mesmo, cara, e acha que isso é besteira. Entendeu? E não é besteira. Funciona. O processo funciona. Tá? Funciona. Então, o cara, tem muita gente da área técnica que não gosta de seguir o procedimento, que ele fala assim, ah, isso é palhaçada, isso é serviço burocrático, isso é coisa que o meu chefe não manja nada de parte técnica. Pois é. Aí depois que a bomba estoura, aí o cara não sabe, aí fica aquela cara, né? Aí fica tentando jogar a culpa nos outros. A primeira coisa quando o cara faz esse tipo de coisa é querer jogar a culpa nos outros, né? Porque às vezes foi ele mesmo que fez a besteira. Porque não seguiu a ideia de mexe numa coisa, documenta e depois vai mexer em outra. A maioria não faz isso. A maioria não faz. Pois é, ninguém gosta de documentar. Então, alguns modelos que eu gosto de seguir, né? Análise baseada em evidência, desenvolve o modelo, planeja qual tipo de evidência você poderá coletar. Ou se eu for trabalhar com um problema na rede, eu tenho que pensar, eu tenho que ter a topologia na mão, eu tenho que rascunhar tudo, eu preciso saber a topologia, eu preciso conhecer o padrão de tráfego, em todos os horários, o pico máximo, o pico mínimo, eu tenho que ter essa noção. Baseado nisso, eu vou coletar o que eu quero, de preferência no ambiente que está executando. E analisar a evidência depois. Gente, outra coisa importante vocês têm que ter em mente. Problema de desempenho, olha só o que eu vou dizer, hein? Problema de desempenho não se dá da noite para o dia. Isso vem com o tempo. Olha só, hein? Análise, um problema de desempenho realmente, olha só, não é de uma hora para outra. Ainda mais com o ambiente que está em produção. Isso vem acontecendo com o tempo. E você consegue, olhando nos gráficos, ver que o desempenho está degradando. Quando você tem um problema da noite para o dia, pode se dar por duas coisas. Primeiro, antes do ambiente entrar em produção, ou dos seus próprios testes para entrar em produção, o seu ambiente já começa a dar problema de desempenho. Aí você vai ter que olhar por várias coisas. Dentre elas, se os drivers, se os firmwares de todos os equipamentos estão atualizados. Nenhuma empresa, tipo Oracle, IBM, Dell, Bull, etc., antes de botar a mão, a primeira coisa que os caras da área técnica fazem é verificar se todos os firmwares, todos os drivers de todos os dispositivos estão atualizados. Depois que isso está verificar que tudo está atualizado, aí sim que eles vão botar a mão para ver onde está o problema. Já começa por aí. Tá? E normalmente, quando um ambiente tem o desempenho alterado de um dia para o outro, ou teve algum problema físico, tá? Alguma falha física no equipamento, que começou a gerar o tipo de problema, ou alguém fez alguma alteração em que não avisou para ninguém que fez aquela modificação. Ou então algum evento externo. Por exemplo, o seu servidor está sob ataque na internet. Obviamente vai gerar problema de desempenho. Então, mas isso são coisas que vão aparecer da noite para o dia. Não esses caras são os mais fáceis de você descobrir. Tá? Porque o problema de desempenho mesmo, ele vem com o tempo. Porque vai ser, os recursos vão se exaurindo. Então você consegue... aí você realmente tem um problema de desempenho real. O restante é porque alguém fez uma modificação. Por exemplo, eu já vi situações em que um ambiente de banco de dados sempre funcionou direitinho e de uma noite para o dia ele começou a botar a máquina em 100% de uso de CPU. Pô, peraí. Se o ambiente está 6 meses funcionando, em que a CPU varia de 40% a 50% de uso, e da noite para o dia está batendo 100%, alguma coisa de errada está nisso daí. Provavelmente alguém
atualizou alguma aplicação, fez alguma alteração e ficou calado. E eu peguei um problema uma vez que o cara aplicou uma query mal feita que colocou a máquina em 100%, e a máquina ficava em 100% em 7 minutos. E só ficava em 100% em 7 minutos porque o subsistema de I/O era rápido e conseguia responder. Porque se tivesse o subsistema de I/O lento, o negócio ia levar muito mais tempo. Porque além de deixar a CPU em 100%, ia deixar a CPU em espera, fazendo operação em I/O por mais um tempo. Tá? Por quê? Porque fizeram uma modificação na aplicação e quando aparece o problema, a primeira coisa que os caras fazem é botar a culpa no pessoal de rede, é o pessoal colocar a culpa no pessoal de infraestrutura. Tô mentindo? Me diz aí um programador que assume a responsabilidade que ele fez alguma besteira e que deixou o servidor lento. Ninguém fala. Eles ficam caladinhos. Primeiro lugar que eles vão fazer é botar a culpa na infra. Não, isso é com o pessoal de rede. Ah, isso é com o pessoal do servidor. Perfeito? Mas tem gente que faz isso de propósito, tá? Mas eu tô falando mentira, Alessandro? Eu não falei mentira. Ele sempre vai botar a culpa no rádio. Mas se estava funcionando, sabe que o negócio está funcionando, e de repente o negócio começou a consumir muito recurso, alguma coisa de errada tá. Mas veja bem, otimizar o código não quer dizer que influencia. Mas não é uma coisa que da noite pro dia vai botar a máquina em 100%, não. Quer dizer, poder até pode. Se você faz uma recursividade errada, nossa senhora, você bota esse troço 100%. Você bota o negócio 100%. Você bota assim. Mas nós vamos aprender algumas técnicas de como é que podemos otimizar desempenho em código, usando Valgrind, usando o Profile, parâmetros do GCC. Tá? Literalmente no curso, galera, a gente vai ver muita teoria. Eu vou viajar muito na maionese com vocês de análise de kernel, análise de código, tá? Numa forma geral. Eu não sou nenhum especialista em Java, eu não sou nenhum especialista em Perl, tá? Mas vamos conhecer alguns parâmetros, algumas coisas que vocês podem estudar na sua linguagem que vocês podem aplicar no seu código para melhorar o desempenho. Perfeito? Que vocês podem melhorar no seu código, tá? Utilizando algumas ferramentas para facilitar o processo. Vamos trabalhar com algumas ferramentas gráficas. Eu vou abordar gerenciamento SNMP, isso é obrigatório. Vamos conhecer como é que o kernel funciona, como é que o schedule de I/O funciona. Vamos usar ferramentas diversas de análise de desempenho. Vou aprender a configurar o SNMP versão 3, que é muito fácil de configurar, que todo mundo fala, SNMP versão 3, nossa, é difícil, nada, é mais fácil que configurar o SNMP versão 2. Um comando para você configurar e o outro comando para testar. Tá? Basicamente é isso. Fazer análise, encontrar gargalos, determinar, baseado no tipo de aplicação, quais são as máquinas adequadas. Nós vamos observar que o tuning já começa na hora de se instalar o servidor. Na hora que se instala, você já se preocupa com o servidor, em todos os sentidos, desde o arranjo ao sistema de arquivos. Pô, mas eu vou usar arquivos muito grandes. Qual é o sistema de arquivos que eu vou usar? ST4 me atende? Pô, talvez, se você usasse o XFS, trata melhor processos grandes. Mas veja bem, ele é muito bom, trabalha com árvore binária, mas veja o seguinte, se der algum problema no file system, existe uma grande probabilidade de você perder os dados. Porque, olha só, outra frase que vocês têm que guardar na mente de vocês: desempenho é inversamente proporcional à segurança aplicada. Quanto mais segurança você aplica,
pior fica o desempenho. Eu vou comentar sobre desempenho de firewall, como é que uma regra mal feita pode colocar a tua máquina em uso 100% de CPU, consumo excessivo de memória, você tem um monte de regras duplicadas, regras que não estão ali para fazer nada, mas ocupam espaço de memória, e aí vai. Perfeito? Então, é mais ou menos por aí que a gente aborda o curso de gerência de desempenho. Não é só aquela coisa de ferro, não. Vocês vão ser bombardeados com uma teoria, eu estou sendo sincero. Vocês vão ver que prática é o que menos importa na análise de desempenho. Vamos aprender a usar ferramenta? Claro que vai. Mas como eu falei, ferramentas vão e vêm. A teoria vai ser única. Que de repente hoje está usando os ABIX, tá? Amanhã você vai para uma empresa que não usa os ABIX. Usa uma ferramenta da CA, da Computer Associates. Ou vai usar o Tivoli da IBM. Você entendeu? Mas a teoria que você aprende vai servir para qualquer tipo de ferramenta. E eu observo que as pessoas estão tão preocupadas com ferramenta. Gente, desassocia isso. Ferramenta sempre foi e sempre será um detalhe no processo. Saber ferramentas não faz de você um especialista. Faz sim, especialista na ferramenta. Mudou a ferramenta, um abraço, não sabe nada. Eu sempre falo isso para o pessoal que faz curso de Firewall. Se você sabe Firewall, você configura qualquer tipo de Firewall. O que você precisa saber no Firewall é conhecer bem TCP/IP, conhecer bem os serviços e saber montar a estrutura de regras. Se você sabe essas três coisinhas, você configura qualquer tipo de firewall que existe no mundo. Palo Alto, Cisco, nossa, aí qualquer tipo de firewall, você com Juniper SSG, NetScreen, então você configura qualquer tipo de firewall. Desde que você saiba a teoria daquele cara. Porque se o cara manja de Pix Firewall ou de ASA, cara, para mim ele tem que configurar qualquer tipo de firewall. Porque vai se resumir a como é que eu faço essa regra aqui no outro produto. Porque o cara tem que saber escrever as regras. Se ele sabe escrever as regras, sabe organizar as regras, ele configura qualquer tipo. É que nem também, novamente, eu citar como exemplo, switch. Se o cara sabe a teoria de comutação, se é switch IBM, se é switch Cisco, se é switch Nortel, se é switch da Juniper, não importa, o cara vai configurar. Basta ele pegar os comandos que ele tem que usar naquele novo dispositivo. Ponto. Entendeu? Então, gente, tira essa mentalidade de achar que produto faz você de um especialista. Não, não faz. Faz você de um grande receiteiro de bolo, que saiba usar somente aquela ferramenta. Você tem que saber a teoria até para você interpretar o que a ferramenta está passando para você. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Claro que tem muita coisa aqui. Isso aqui é o material. Isso aqui que vocês estão vendo é uma parte do material de 3 dias de aula. Só teoria. Entender a estrutura, channel bond, gerência de rede. Eu tenho vários materiais, são grandes materiais para tentar cobrir tudo do que vem a ser análise de desempenho em Linux. E agora eu abro a pergunta para vocês aí. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o curso? Fica à vontade de fazer. Agora é o momento. Porque consultoria já dei para problema de alguns aí já. Consultoria gratuita. Ninguém? Eu conto para você, trabalha muito com Firewall e Proxy. Você acha que o curso é amplo na área? Cara, vamos lá. Primeiro, vamos lá, Jefferson. Eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Se eu tirar você de
Mas qual você trabalha só com o firewall de Linux ou com outros firewalls? Só com o firewall Linux. Se eu pedir, imagina a situação, o teu chefe hoje fala a seguinte situação para você: olha, eu vou tirar o firewall Linux porque me falaram que se eu colocar o firewall da Palo Alto vai ser muito melhor. Então eu quero que você faça uma migração das regras do nosso firewall para funcionar no Palo Alto. E aí, Jefferson? Você ficar com vergonha não de falar, porque isso acontece muito, tá? Ah, mas você não vai fazer, tudo bem. Aí vai vir o suporte da Palo Alto e vai configurar para você. Primeira coisa que o cara da Palo Alto vai sentar com você é: me explica as regras do seu firewall para eu poder colocar aqui, para eu poder configurar o firewall novo. Ainda tem um outro problema. O cara ele vai colocar exatamente as regras que tem no seu firewall e vai migrar para o dele. Em nenhum momento ele vai otimizar nada. Ele até poderia fazer, só que ali o risco passa a ser dele. Então, na verdade, a otimização das regras era uma coisa que você tem que fazer para que melhore o desempenho no firewall dele. Porque, por exemplo, eu aprendi na empresa de segurança que eu trabalhei, que eu vi um monte de erros, mas erros gritantes do firewall. Erros gritantes de regras. Mas você acha que eu otimizava aquilo ali? Eu ficava doido para otimizar. Mas eu ficava na minha. Porque senão a responsabilidade da mudança da regra passaria para mim, fornecedor. E a primeira coisa que o cliente vai culpar fui eu de ter otimizado algo que eu não deveria ter feito nada, porque quem teria a obrigação de mexer nas regras seria o cliente. A não ser que ele pagasse uma consultoria para fazer otimização das regras do firewall dele. E nesse caso, é você que tem que sentar comigo e analisar. E a maioria não sabe isso. Segundo ponto. O segundo ponto importante. Vem a pergunta aqui. Existe desempenho de máquinas de cloud versus dedicado? Claro que usa. Hoje mesmo eu estava lendo um estudo de caso, Zen versus KVM. Quem era melhor? O cara fez um teste com discos comuns e um teste com memória flash. E por incrível que pareça, o Zen ganhou. Mas por que o Zen ganhou? Porque o subsistema de I/O da paraventilização de driver do Zen é melhor do que do KVM. Mesmo o KVM ser um módulo de kernel. Mas se ele é um módulo de kernel, ele tem que falar com o driver paravirtualizado. E o driver paravirtualizado que vem no ambiente do kernel hoje tem desempenho pior do que os drivers paravirtualizados que são suportados pelo Zen. Porque, teoricamente, o KVM deveria ser melhor, já que ele é um módulo dentro do próprio kernel. Perfeito? E no caso do Zen, ainda tem o ZenD, que é um daemonzinho que trabalha como controle do hypervisor. Então, só para vocês terem uma noção de como é que análise de desempenho é um tema assim, muito grande. Tá? É um tema, assim, um tópico muito grande. Então, o subsistema de I/O na parte de virtualização é um negócio assim, muito legal. Eu trabalho com um sistema de arquivos paralelos da IBM, que é o GPFS, que é o General Parallel File System, que você consegue montar servidores de dados em paralelo que aumenta o throughput da sua rede. E além disso, você tem redes hoje de altíssimo desempenho,
chamadas redes InfiniBand. Eu ministrei um curso pela Always de rede de armazenamento de dados, que eu abordei essa tecnologia de rede chamada InfiniBand, em que poucas pessoas no Brasil sabem, tá? E uma rede de altíssimo desempenho. E onde existem poucos profissionais é onde você ganha dinheiro. Porque onde existe muito profissional, antigamente o profissional de Linux ganhava muito bem, obrigado. Só que virou uma febre, né? Todo mundo agora virou administrador de Linux. Então qual é a tendência dos administradores de Linux? O salário começa a ser o quê? Jogado para baixo. Mas não é muita coisa configurada aí sim, tá? Muita. Acabou que eu tirei até o raciocínio. Mas onde existem poucos profissionais é onde você mais ganha dinheiro. Mais alguma pergunta? A coisa algumas pessoas que estão hospedando na loja, dedicado, outras preferem a Amazon. O que eu acho disso? Depende da infra, depende quanto de dinheiro você tem para comprar essas marcas virtuais. Porque tudo tem um preço, né, cara? Então depende. Depende. Eu tenho que saber qual a estrutura de hardware, qual o sistema de I/O. Na verdade, quando eu vou comprar um ambiente de hospedagem, eu tenho que ter noção de qual é o meu gargalo, quer dizer, aonde eu vou usar muito, se meus programas vão comer muita CPU bound, ou se vão usar muito I/O, I/O bound. De acordo com isso, eu vou ver qual é o melhor ambiente que eu preciso hospedar a minha aplicação. Você tem que ter essas informações na mão. Gente, alguma pergunta em relação ao curso que vocês queiram tirar dúvida? Pergunta, Pitanga, quando é que começa? Lá para abril. Não é dia de semana. Claro que tem que ter. Tem que ter claro que tem a prática. Como é que a gente vai interpretar a saída dos comandos? Se a gente fizer os comandos. Preço, pergunta pro pessoal da Always, isso eu não sei. Mas não é caro, não. Sábado não dá, porque sábado eu faço curso de espanhol, então não dá. Sábado de espanhol intensivo, porque como eu estou atendendo a América Latina, então eu tenho que falar muito bem espanhol. Porque as pessoas de los outros países tienes que falar com a mesma língua. Sim? Gente, isso daí tu pergunta para a galera da OL. Eu não sei de desconto. A infraestrutura. Você tendo uma maquinazinha com 4 GB de memória e montar sobre VM, máquina virtual. Distribuição tem qualquer uma. A gente vai usar Red Hat e Debian. Red Hat que eu falo é CentOS. Mas curso de virtualização, olha só, a meu ver, curso de virtualização, o Jefferson, Alessandro, né? Jeff. Tem que ser ao vivo e a cores. Porque virtualização precisa da máquina física. Não dá para ser ensino à distância. Não dá. Esse é o tipo de coisa. Configurar ambiente de cloud. Eu ia falar sobre o OpenStack. Eu não tive tempo de montar um curso de OpenStack. No momento que eu conseguir parar e montar, eu vou avisar vocês. Hoje eu trabalho com alguns softwares de computação de alto desempenho nas nuvens, na cloud, mas são produtos específicos da IBM que eu trabalho. Entre eles é o Platform Advanced Edition, que é uma aplicação para você criar dinamicamente supercomputadores dentro da nuvem. Supercomputadores tradicionais e baseado em Big Data. Faz com o OpenStack? Faz. Mas eu não tive tempo de preparar nenhum curso com o OpenStack. Assim que eu tiver esse tempo, você pode ter certeza que eu vou fazer. Mas agora, previsão Pitanga, daqui uns 6, 7 meses. Eu pensar em preparar. Bem, primeiro que você tem que fazer é estudar
virtualização, porque é a base disso tudo. E entender o que vem a ser aplicações orientadas a serviços, hardware orientado a serviço, HPC como serviço, entender como é que as coisas funcionam na nuvem, entender um pouquinho de programação XML, entendeu? Então tem que conhecer um pouquinho de rede. Na verdade, essa parte de nuvens, cara, entra muita tecnologia ao mesmo tempo. Entender um pouquinho de subsistema de I/O, porque isso é a maior dor de cabeça na nuvem, é o subsistema de I/O. Você entender o que é Fibre Channel, o que é a SCSI, tecnologia de rede 10 gigabit, InfiniBand, tem que entender disso. É muita coisa, é tudo junto. Bom, soma isso tudo. Na verdade, você tem que ter primeiro a ideia do que você vai fazer, porque aí eu vou dizer para você se você precisa de nuvem ou não. Para isso é que você consulta os especialistas da IBM para esse tipo de coisa. É que você consulta os especialistas em cloud dessas grandes empresas justamente para ajudar vocês, porque não é uma tarefa. Não é uma tarefa fácil, galera. Não é jabá. É porque não é uma tarefa fácil. É muito dinheiro em jogo. Não é uma coisa que eu diria assim, simples. É que nem Big Data. Big Data, Big Data pra cá, Big Data pra lá, pô, é legal, já eu aprendi na internet como é que se implementa um cluster de Hadoop. Cara, você não sabe o que é Big Data. O negócio é muito mais profundo do que brincar de implementação de um cluster Hadoop. Que é o que todo mundo acha. Aprendi a implementar um cluster Hadoop. A gente coloca no curso de rede de armazenamento de dados que eu listei com a galera, a gente botou um cluster Hadoop em 15 minutos no ar. Mas depois que estava pronto, eu fiz aquela pergunta. E agora, galera? O cluster está pronto. E aí? Vamos botar para rodar? Vamos. Tá bom, cadê o dado? Cadê a informação? Como é que você vai coletar a informação? Como é que você vai se plugar no Facebook, plugar no Twitter, para processar essa quantidade enorme de dados em tempo real? Fazer processamento baseado em fluxo. Aí que cai a ficha. Entendeu? Aí cai a ficha. Então nessas horas, infelizmente, é melhor uma consultoria. Quando uma coisa tá nesse nível de complexidade, você tem que pedir ajuda. Não vai tentar ler na internet, não, para um investimento alto, porque é um negócio complicado. Então você acaba se queimando, tá? Nem tudo se baseia em how-to. Qual é o requisito mínimo para o curso de análise de desempenho? O Jefferson pergunta. Conhecimento de Linux. Não pode ser aquele muito basicão, tem que ser aquele de nível médio para cima, tá? De preferência, saber ler em inglês, porque eu tenho muitos materiais que eu estou usando em inglês. Eu estou traduzindo grande parte dele, estou passando para português. Mas, cara, tem muito material que você tem que saber ler em inglês. Falar, se você quer subir na vida, você vai ver que se você não sabe falar inglês, você não entra em grandes empresas, em grandes corporações. Você tem que falar inglês fluente. Aí, de preferência, também falar espanhol. Vídeo pitando, com 44 anos, voltando à sala de aula para aprender a falar espanhol. Não é vergonha nenhuma, tô lá. Um monte de garotada estudando espanhol. E conhecimento, um pouquinho de conhecimento de hardware. O que é processador, o que é memória, endereçamento de memória, aquela parte de hardware, DMA, aquela parte tradicional de arquitetura de hardware. Isso que é um requerimento básico para você fazer, porque eu vou falar muito nisso. A gente tem que conhecer o hardware. Tá? E, se possível, também conhecer um pouquinho de rede. Porque a rede também é um dos gargalos na área de TI. Então a gente tem que conhecer um pouquinho
um pouquinho de rede Ethernet, um pouquinho de TCP/IP, para você pegar mais ou menos o que eu estou falando. Não ficar meio que boiando. Então, que é aquilo que você já tem que saber, são aquilo que você já utiliza no dia a dia de vocês. Programador tem que saber de rede? Claro que tem. Se a aplicação dele vai falar cliente-servidor, tem que saber de rede. Porque se ele fizer uma movimentação ruim de dados na rede, a rede é o gargalo e a aplicação dele vai para o lixo. Então o cara tem que saber de rede. Como é que ele vai depurar o problema na aplicação dele? Vai ficar sempre dependendo do pessoal de rede ficar verificando? Que o pessoal de rede vai falar assim, ó, a sua aplicação está comendo muita banda. Ah, tá. Então, só que quem tem que resolver o problema na aplicação é o programador. Então o programador tem que conhecer um pouquinho de rede. Não tem como fugir disso. Entendeu? Não tem como. E deixa eu a pergunta aqui do Gonçalves. Alessandro Gonçalves. Alessandro Gonçalves. Alessandro Gonçalves, vamos lá. Cara, eu com 44 anos de idade, tô velho não, só meio titio. Eu estudo todo dia, cara, e não é pouco não, é muito. Não é pouco não, estudo muito. Então você tem que reservar tempo para isso. E além disso, eu sou casado e ainda tenho um filho de 10 anos. Ainda tem que dar atenção para os dois. Porque senão, se eu não der atenção para a dona patroa, cresce um negócio na minha cabeça. Perfeito? Cresce aquele negócio na nossa cabeça. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então tem que dar atenção também para o filho e para a dona patroa. Entendeu? Então o tempo a gente que faz. Se vira. Pegar os manuais, boto no meu iPad, na hora que todo mundo está dormindo eu vou lá estudar, na hora do almoço eu vou lá, vou comendo e vou estudando, o tempo a gente que faz. Então o cara que vem com a desculpa, não tive tempo, não. Cara que menos tempo sou eu. Né? Porque eu trabalho na DOCU, ministro os treinamentos, tem que preparar material e me viro. Então o tempo a gente que faz. E outra coisa, muita gente me pergunta qual é o segredo do Pitanga para dominar tantas coisas assim ao mesmo tempo. E, gente, eu não sou nenhum gênio não, tá? Mas eu vou contar o segredo agora do Pitanga. Eu não sou nenhuma mente privilegiada, não. Eu sou um cara que estudo bastante. Só que eu sempre me preocupei, gente, muito com a teoria. Quando eu sempre digo, a prática para mim sempre foi um detalhe que você se aprende pelo ato da repetição. Ou seja, tanto que você executa aquele negócio, acaba entrando por osmose na sua cabeça. Tá? Então eu sempre me preocupei muito com a teoria, porque qualquer tecnologia que vem na minha mão, eu rapidamente assimilo aquele conteúdo. Agora, quando você não domina a teoria, você só fica pensando na prática, porque você só está preocupado em resolver o problema. E eu estou num outro patamar do negócio. Eu estou para ouvir o seu problema e eu desenhar a solução que vai resolver os seus problemas. Perfeito? Então, tem dois mundos nessa história. Você aprende a prática para resolver o seu problema. E eu faço ao contrário. Eu escuto os seus problemas para me desenhar uma solução que vai ajudar a você a não ficar varando madrugadas, sábado e domingo, no carnaval, resolver problema no ambiente, enquanto todo mundo da tua empresa está brincando no carnaval, está lá você sofrendo no data center, escutando o bloco passar. Falou, gente? Um abração. Se alguém tiver mais alguma informação, eu vou finalizar aqui o nosso webcast. Quem tiver alguma dúvida, o meu e-mail marcos.pitanga@gmail.com. Quando que vai começar isso? Lá para abril, quando eu volto de férias, que agora é dia 10 eu entro de férias, aí só volto lá em 1º de abril. 1º de abril é o dia da mentira, então vou colocar 2 de abril. Eu volto aí,
provavelmente lá para o dia 8 de abril que esse curso deve começar. Espero vocês lá para se divertir comigo aí. Um abração, galera.